Fala pessoal, sou Bruno Faé e o tema desse vídeo é casamento. Acho que depois da nossa relação com Deus, a relação mais profunda que nós podemos ter com alguém ocorre dentro do casamento. Mas afinal, qual é o propósito, qual é o significado do casamento? Para que o casamento existe? É isso que nós vamos conversar no vídeo de hoje, o que a Bíblia diz sobre casamento. Se você já gostou desse tema, deixa o seu like, se inscreva para não perder nenhum dos próximos vídeos e vamos lá! Primeira coisa que a gente aprende na Bíblia é que o casamento foi criado por Deus. Gênesis capítulo 2, versículos 18 e 22 a 24. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora ossos dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Nós vemos então que Adão era um ser social, mas não tinha ninguém com quem se relacionar. A palavra Adam, naquele contexto ali, ela significa muito mais humanidade do que uma pessoa do sexo masculino. Então, se havia o Adam, a humanidade, precisaria ter pessoas que correspondessem a Adão. E foi então que Deus formou a mulher e assim uniu os dois no casamento. E o casamento passou então a ter esse objetivo de satisfação do ser humano, tanto física quanto emocional. E também a povoação do mundo, né? A multiplicação dos seres humanos nesse mundo por meio do sexo e da geração de filhos. Ou seja, o casamento está ligado ao desenvolvimento da própria humanidade. Interessante notar no texto aqui que o casamento significa romper também os laços com a família anterior. Deus disse que o homem deveria deixar seu pai e sua mãe e então unir-se à sua mulher. Ou seja, a formação da nova família significava romper os laços com a antiga família. Nós vemos na Bíblia outro texto que mostra como o casamento ele é criado por Deus, ele é uma ideia de Deus, ele é uma bênção de Deus, quando lá em Provérbios, capítulo 18, versículo 22, está escrito que aquele que encontra uma esposa acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. Ou seja, a esposa, o marido, é uma bênção de Deus. A Bíblia destaca em outros momentos como o casamento ele serve realmente para a satisfação física e emocional do ser humano. Por exemplo, lá no livro de Cantares, Cânticos dos Cânticos, capítulo 4, versículos 10 e 11, a gente lê assim: que belos são os teus amores, minha irmã, esposa minha. Quanto melhor é o teu amor do que o vinho, e o aroma dos teus ungüentos do que todas as especiarias. Favos de mel manam dos teus lábios, minha esposa. Mel e leite estão debaixo da tua língua, e o cheiro dos teus vestidos é como o cheiro do Líbano. Então nós vemos nesse livro de Cantares, que basicamente é um poema de amor, do amor conjugal, esse momento de paixão e de excitação do casal, promovendo ali o prazer, a alegria de estarem um com o outro. Há uma outra interpretação do livro de Cantares, que é a relação entre Deus e o seu povo, mas a interpretação primeira, a mensagem primeira é essa, do amor, da paixão, do prazer produzido pelo casamento. Ou seja, o casamento ele não serve só para a procriação, para crescer e multiplicar. Ele serve também para o casal se corresponder, para o casal se doar, se dar um ao outro em paixão, em prazer, através da satisfação tanto emocional quanto física. Essa questão da satisfação física, da satisfação sexual entre o casal, ela é até apresentada na Bíblia como um compromisso. Quando a gente vê, por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 3 e 5, está escrito assim: o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma, a mulher para com o seu marido. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento, e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente, por não terem domínio próprio. Ou seja, o casal, ele tem necessidades. O homem e a mulher, eles têm necessidades na vida sexual. E o casamento, ele também tem essa função. Então, se o casal, ele se rejeita, se alguém do casal
priva o outro dessa satisfação sexual, isso vai trazer consequências, como por exemplo a tentação, como ele diz no texto aqui. A pessoa pode acabar sendo cada vez mais tentada na sua vida sexual e inclusive sendo levada até o adultério. Agora, a gente deve observar também que uma vida sexual ativa e normal não necessariamente é garantia de que a pessoa não vai ter tentações. Não é o outro que vai fazer com que ela não tenha tentações, é ela mesma no seu relacionamento com Deus, buscando a Deus em oração e se fortalecer. Mas a gente tem que reconhecer que se a vida sexual do casal não vai bem, então o casamento ele está tendo algum problema e precisa buscar ajuda, buscar auxílio. Existem inclusive médicos, terapeutas que podem ajudar nessa questão. Importante a gente destacar que o marido também precisa se preocupar com o prazer, com a satisfação sexual da sua esposa. Infelizmente, a gente sabe que existem muitos casos em que o marido é muito egoísta e a mulher não sente prazer dentro do sexo. O sexo para ela acaba sendo um momento de dor, um momento de sofrimento. Se isso está acontecendo, então o casamento também tem um problema. O marido precisa cuidar e se preocupar com a satisfação não só dele, mas também da sua esposa. E por fim, nós temos que destacar que esse texto aqui não está dizendo que a mulher pertence ao marido ou o marido pertence à mulher. Isso, por exemplo, não dá o direito do marido de forçar a mulher a ter uma relação sexual contra a sua vontade. Ele não tem o direito de praticar essa violência contra a sua mulher. A vida dela pertence a Deus e não pertence ao marido. Outra coisa que a Bíblia destaca é que dentro do casamento deve haver uma pureza inclusive na área sexual. Então, por exemplo, quando a gente lê em Hebreus capítulo 13, versículo 4, está escrito assim: "Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará." Esse assunto do sexo dentro do casamento, o que poderia ou não poderia fazer, precisaria de um vídeo muito maior, que eu não tenho tempo de tratar aqui. Mas basicamente, preciso reforçar que fica claro aqui que algumas coisas praticadas dentro do casamento podem tornar o sexo ali impuro. Vamos citar, por exemplo, trazer uma terceira pessoa para a relação sexual dentro do casamento, ou mesmo utilizar, consumir pornografia dentro do casamento é algo que pode tornar o casamento impuro e o sexo impuro dentro do próprio casamento. Bom, mas é muito interessante que a Bíblia tem uma visão altamente realista do casamento. Embora muitas vezes o casamento seja romantizado, na verdade a Bíblia não romantiza o casamento. Ela escancara realmente a realidade do que é o casamento, das coisas boas e das coisas ruins. Por exemplo, lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 28, está escrito assim: "Mas, se te casares, não peca. Se a virgem se casar, não peca. Todavia, os tais terão tribulações na carne, e eu queria poupar-vos." A Bíblia deixa muito bem claro aqui que o casamento é um lugar de dificuldade. As dificuldades fazem parte do casamento. Dentro do casamento ocorrem conflitos que precisam ser resolvidos. Dentro do casamento a gente precisa abrir mão de algumas coisas pelo outro. Dentro do casamento a gente precisa aceitar as diferenças de cultura, de gosto, diferenças de personalidade. Dentro do casamento muitas vezes nós temos que abrir mão da nossa vontade. Nós temos que ceder os nossos desejos. Nós temos que dedicar tempo ao outro, o que algumas vezes acaba sendo até desgastante. Além disso, a Bíblia ainda diz e lembra que o casamento acaba tirando tempo que a gente poderia estar dedicando a Deus. Olha só, lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 32 e 33, diz assim: "O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar o Senhor. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a mulher." Nesse sentido, a Bíblia está dizendo que ser solteiro é melhor do que ser casado, porque o solteiro tem mais tempo e mais liberdade para se dedicar às coisas do Senhor, enquanto o casado precisa se dedicar a cuidar das coisas do marido, ou da esposa, ou dos filhos, tirando assim tempo que ele poderia estar dedicando a Deus. Agora, a própria Bíblia destaca que o casamento não pode servir de pretexto e nem de desculpa para as pessoas não servirem a Deus. Por exemplo, a gente vê no mesmo capítulo 7 de 1 Coríntios, versículo 29, que Paulo diz assim: "Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres
sejam como se não as tivessem. Ou seja, você que é casado, que é casada, você não pode usar o seu casamento como pretexto para não servir a Deus, para não se dedicar à própria leitura da Bíblia, à oração, a estar na igreja, servindo o Senhor nos ministérios da igreja. Não é que você vai negligenciar a sua família, de maneira nenhuma. A sua família é algo muito importante a qual você tem que se dedicar, mas isso não pode te impedir de servir a Deus. Agora, o Novo Testamento explica melhor o significado mais profundo do casamento. E o significado do casamento apresentado ali é demonstrar o amor de Jesus ao cônjuge. Vamos ver, por exemplo, lá em Efésios capítulo 5, versículos 25 a 28, diz assim: Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, devem os maridos amar suas próprias mulheres como os seus próprios corpos, e quem ama sua mulher ama a si mesmo. Então nós podemos entender aqui que o casamento é um lugar onde nós podemos ajudar o cônjuge a ser aquela pessoa que Deus deseja que ela seja. Isto é, o casamento serve para contribuir no discipulado do meu cônjuge, para que o meu cônjuge amadureça, cresça e a cada dia mais se aproxime do Senhor. E aí nós vemos Paulo destacando aqui no texto que o casamento ele deve funcionar tendo como base esse amor sacrificial de Jesus. Conforme este amor de entrega que Jesus demonstrou por nós, ele se faz presente dentro do casamento, o casamento vai aprofundando cada vez mais o seu significado. É bom a gente lembrar que o casamento tem o poder da verdade. Ou seja, dentro do casamento nós não conseguimos esconder quem nós realmente somos. Dentro do casamento, os nossos erros, os nossos vícios, as nossas falhas, eles acabam ficando explícitos. E às vezes são erros e falhas que nem nós mesmos percebemos mais. Então, na nossa relação com o nosso cônjuge, isso vai ficando patente, isso vai ficando explícito. E aí nós temos a oportunidade de mudar e de melhorar. Mas nesse processo é preciso muito amor, muita paciência e muito perdão. E às vezes o exemplo que nós damos para o outro, mesmo sem palavras, ajuda a que o outro perceba aonde ele precisa mudar. Por exemplo, a gente vê isso lá na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1, em que ele diz assim: os maridos, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavras. A gente vê aqui então que o exemplo da mulher cristã na sua vida de piedade pode fazer com que o marido, apenas vendo o comportamento delas, tenha o seu coração quebrantado para poder se voltar a Deus e inclusive se converter. Mas talvez você pergunte, olha, onde fica o romance, o prazer, a alegria dentro do casamento? O casamento só tem esse fim prático? Não, é claro que não. Dentro do casamento é muito bom que exista o romance, que exista o prazer, a diversão, o companheirismo. Tudo isso é muito bom e se o casamento vier acompanhado de todas essas coisas, então ele será uma bênção muito grande. Mas não é a diversão e não é o romance e nem o sexo que seguram e que sustentam um casamento. O que vai sustentar um casamento é você buscar a felicidade do outro. Porque se você buscar a sua própria felicidade, você não vai conseguir promover nem a felicidade do outro e nem a sua própria felicidade. Se cada um só pensar em si, o casamento não resistirá. Nesse processo de ser bênção na vida do outro, através do discipulado, através do exemplo, do diálogo e do perdão, vai ocorrer momentos muito dolorosos dentro do casamento. Inclusive momentos em que você não vai gostar do seu cônjuge. A questão é que a Bíblia não manda gostar, porque ela sabe que nós não temos como fabricar um sentimento. A Bíblia manda amar. E o amar nesse sentido aqui é algo muito prático, é fazer o bem ao outro, é fazer ao outro aquilo que ele precisa e não aquilo que ele merece. Então nós podemos ilustrar esse processo de amadurecimento do casamento como
a gente diz normalmente que as pessoas procuram uma escultura pronta, mas na verdade o que a gente encontra é um bloco de mármore que vai sendo esculpido, que vai sendo lapidado a cada dia até se tornar então aquela pessoa que Deus deseja. Além do que, você tem que parar para pensar que muitas vezes você encontra uma pessoa que se encaixa muito bem com você, com quem você se dá muito bem, só que essa pessoa ela vai mudando conforme o tempo passa. E pode chegar um dia que você se veja casado ou casada com uma pessoa que você não conhece mais, com um estranho. Nesse momento, o que vai sustentar o seu casamento é justamente o amor. Mas é o amor no modelo de Jesus. O amor sacrificial, o amor que se entrega pelo bem do outro. Por fim, nós devemos lembrar que o casamento é uma aliança feita diante de Deus. E quando nós dissolvemos o casamento, quando nós quebramos o casamento, quando nós acabamos com o casamento, então nós estamos desagradando o Senhor. Nós vemos lá em Provérbios, capítulo 2, versículo 17, Deus reprovando aquele que abandona quem desde a juventude foi o seu companheiro e ignora a aliança que fez diante de Deus. A aliança que você fez no seu casamento não foi só com o seu cônjuge. A aliança que você fez no seu casamento não foi apenas diante dos padrinhos ou dos convidados. A aliança que você fez no casamento foi uma aliança feita com Deus. E por isso você deve lutar pelo seu casamento. Você deve honrar o seu casamento. Porque o seu casamento é um plano de Deus para a sua vida. Bruno, mas eu sirvo e eu me dedico ao meu cônjuge, só que o meu cônjuge não me corresponde. Vou dar duas orientações para você. Primeiro, ore. Ore, porque só Deus tem o poder de mudar o coração das pessoas. Ninguém tem o poder de mudar ninguém. E você não tem o poder e nem a capacidade de mudar o seu cônjuge. Então, ore e coloque esta vida diante de Deus. Em segundo lugar, perdoe essa pessoa, não guarde mágoa, não guarde rancor do seu cônjuge. Se você fizer isso, se você conseguir perdoar, então você vai poder confrontar essa pessoa, você vai poder mostrar a essa pessoa, mostrar ao seu cônjuge o que ele está fazendo que está te machucando, mas com o coração tranquilo, com o coração sem mágoa, você vai conseguir fazer isso com sabedoria, sem querer se vingar, sem querer machucar o outro. E esse tipo de confronto será um confronto para o bem, que vai contribuir para que essa pessoa veja e consiga enxergar o mal que ela está fazendo. Lembre-se que o casamento tem justamente esse propósito. O propósito de curar, o propósito de restaurar, assim como Jesus demonstrou por nós na cruz do Calvário. A demonstração de Jesus de amor por nós, quando morreu na cruz do Calvário, ela é um símbolo daquilo que Deus espera que aconteça também dentro do casamento. Por isso, a mensagem final que eu quero deixar para você é: leve Jesus para dentro do seu casamento. Leve Jesus em primeiro lugar para a sua vida. Quanto mais você conseguir fazer com que Jesus esteja presente na sua vida, mais você vai conseguir fazer com que ele esteja presente no seu casamento. Quanto mais presente ele estiver no seu casamento, mais este amor de entrega, este amor sacrificial e este amor restaurador estará também presente. E assim o seu casamento alcançará o objetivo e o propósito maior que Deus tem para a vida de vocês. E aí, o que você achou desse vídeo? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreva para não perder nenhum dos próximos vídeos. Ative aí o sininho da notificação. Muito obrigado por assistir e até a próxima. E disse o Senhor a Deus. No casamento, então, ele passou a... Nós vamos ver como o casal ali, ele vive essa questão da satisfação física, da satisfação sexual dentro do casamento, ela vai além essa questão da satisfação física, uma vida sexual normal, mas a gente tem que reconhecer que, de acordo com a Bíblia, se a vida do o casamento é um lugar de Além disso, e o significado do casamento demonstrado ali é demonstrar. Então, na nossa relação com o nosso cônjuge,
Ou seja, dentro do casamento nós não conseguimos.